Ela tá parecendo cortada. Poxa. Será que é o modo de apresentação? É, o modo de apresentação. Não? Ó, deixa eu perguntar para mais alguém. Pessoal, para você está parecendo cortado também? Tá, professora. Tá parecendo cortadinho. Poxa. Alguém teria uma solução? Eu Parte não. de tecnologia não é muito comigo. Eu tô tentando ver aqui, mas eu não tô conseguindo. Eu não sei se é a posição, se é aqui. Eu pedindo para você aumentar um pouquinho o zoom. Ah, tá, peraí. De repente vai dar para ver. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Oi, sim. Alô, oi, aqui é a Marina, tudo bem, Osanda? Oi, Marina, tudo bom? Então, Prazer ter você aqui. prazer ver você novamente. Então, eu tô vendo aqui nesses 3 pontos na direita, tem alterar layout. Será que para a moça que está apresentando tem essa opção? Porque se você clicar nesse alterar layout, aparece holofote, aí parece que os slides ocupam o espaço inteiro da tela. Não fica dividindo com os outros quadrinhos. Ah, entendi. Você entendeu, Martinha? Ela Aham. vai tentar ver aqui. Pelo menos para mim aparece assim, se clicar nessa opção, né? Uhum. Aqui também tem na minha. Você achou as bolinhas, Martinha? Tá no lado inferior direito. Tem 3 bolinhas. Depois de apresentar agora. Daí você clica nas bolinhas e tem lá em cima, alterar layout. Tá. Não? Ah, tá, aqui não. Espera só um pouquinho. Qualquer coisa você pode só dar um zoom mesmo na apresentação. Tá, Se deixa eu vou tentar agora ver se vai. Eu fiz o que ela disse, mas vamos. Vamos ver. Não? Ainda tá só um pedacinho cortando, mas acho que não tem problema nenhum, não. Acho que a metade, mais, só um pedacinho que tá cortando, acho que dá pra gente dar uma lida aí. Aí. Peraí, deixa eu dar um. Tá Melhorou? Não? Melhorou. Acho que melhorou um pouquinho. Continua ou vocês querem que tente mais um pouquinho? Acho que tá bom, né, pessoal? Acho que dá pra ler o que tá escrito. Oi? Acho que podemos continuar, Martinha. Tá. Bom, então, voltando, acho que essa primeira parte eu falei, né, do projeto. Então, é um projeto, faz parte de um projeto maior. E eu vou começar falando um pouquinho, então, da origem e evolução das plantas terrestres. Então, para a gente se situar, né, chegar a entender o que é o nosso projeto. Bom, a gente fica fazendo uma pergunta, né, quando fala das plantas, né, e a gente volta ao nosso passado, né, volta a Darwin, a tantos outros,
E ele se perguntava, e certamente, como todos nós, ficava pensando, né, a forma como podemos julgar o rápido desenvolvimento dos vegetais superiores dentro dos tempos geológicos, né, e também recentes. E que mistério abominável é esse que a gente se pergunta, e a gente acaba sempre voltando, né, até que ponto a gente consegue entender. E se questionar que a natureza, ela não dá grandes saltos, né? Então, são passos, né? E entender esses passos para entender de que forma aconteceu essa passagem das plantas da água para o ambiente terrestre. Então, a gente pode pensar, assim, vários formatos evolutivos, históricos, né? E a gente entende aqui que, nesse modelo aqui, a gente divide as plantas, as algas, né? E nós sabemos hoje que, conhecidamente, as algas não são um grupo monofilético, né? É uma grande... tem estudo para muitas vidas aí, né? Sobre as algas. Mas nós sabemos que as algas, elas são as plantas aquáticas, né? Na água, e nós temos as plantas que ocuparam os ambientes terrestres. Que plantas são essas, então? As briófitas, né? E as traqueófitas, onde estão todas as outras plantas vasculares. Então, a partir de briófitas, nós temos um grupo que nós chamamos de embriófitas. Então, que relação é essa, né? Dessas plantas que evolutivamente elas passaram ao ambiente terrestre, né? E como estão as briófitas hoje, né? Antóceros, hepáticas e musgos, monofiléticos, parafiléticos, como esses grupos estão dentro das muitas filogenias que têm sido feitas mundo afora para tentar entender essas relações, né? Então, 160 e poucos anos depois daquela carta, né, de Darwin, a gente ainda vem com a mesma pergunta, né? Como a gente entende essas relações de uma forma clara, né? E agora usando marcadores moleculares. Bom, o que Darwin estaria se perguntando hoje? Será que nós tínhamos algas e depois tínhamos briófitas, né? Então, briófitas falando dos grupos sensu lato, né? Eu imagino ele pensando assim, né? Essa relação. Então, todos nós pensamos em algum momento essa relação das plantas verdes, né? Então, que ligação é essa? E como elas conquistaram efetivamente o ambiente terrestre? Bom, então, será que temos um grupo extinto, né? Então, muitos estudos dizem que entre as algas e as briófitas, né, nós temos um grupo extinto, né? Aqui é uma ilustração, imagem de um fóssil, um grupo extinto, que ele seria o grupo precursor, ou ancestral, das plantas, de todas as plantas terrestres, né? As embriófitas. Então, como isso está organizado, como a gente pode entender, né, essa relação aqui, desse grupo ancestral. Bom, esse ano de 2019, a gente foi presenteado, ano passado, né, por Lebens com uma filogenia muito interessante. Então, é uma filogenia gigantesca e com uma representatividade muito grande, e ele desenha para a gente aqui essa relação, né, com imagens, o que é muito legal. Então, aqui, a imagem A, B, C, D, E, são imagens de algas, né, algas verdes. Depois, nós temos as briófitas, as pteridófitas, a ginkgo, né, as coníferas, os guinetos e as angiospermas. Então, uma relação dessas plantas, né, plantas terrestres, como ficaria? Então, a partir das algas, as briófitas seriam as plantas que elas conquistaram o meio terrestre, mais dependente para a sua sobrevivência e para a sua reprodução fisiologicamente da água, né? Então, é uma questão interessante. E tem um outro trabalho que fala da evolução, né, e das briófitas, a sombra das angiospermas, então, da necessidade delas, das outras plantas, para sua dispersão e sua conquista do ambiente terrestre. A gente pode dar uma olhadinha, vai dar uma olhadinha mais para frente, tá? Bom, essa filogenia, né, é muito legal.
Então, é um trabalho que eu ainda estou estudando, porque é um trabalho que foi feito com transcrições de RNA, então, bem eficiente. Então, aqui a gente tem as briófitas, né? Acho que vocês estão vendo, eu marquei em vermelho aqui as briófitas. As briófitas, grupo irmão das pteridófitas, tendo licófitas aqui, né? E as briófitas aqui. Então, temos os antóceros, as hepáticas e os musgos como grupo irmão de todas as outras plantas terrestres, né? Então, essa passagem da água para a terra que a gente questiona tanto, né? Como é que ela ocorreu e como ela foi tão efetiva, que mudanças morfológicas e fisiológicas precisaram ocorrer para que houvesse essa transição com sucesso, né? Dessas plantas. Bom, tem algumas coisas que eu falei muito em embriófitas ali no começo, né? Então, tem algumas coisas que são inerentes ou que são sinapomorfias e que todas as embriófitas, elas têm em comum, né? Ciclo de vida caracterizada por duas fases, gametofítica e esporofítica, com estrutura multicelular, né? Então, o que significa isso? Que nós temos uma fase sexual e uma não sexual. Então, aqui para as briófitas, né, gametófito e esporófito, nas pteridófitas, gametófito e esporófito, e nas plantas vasculares, esporófito e o gametófito. Então, uma das sinapomorfias que fazem com que todas as plantas terrestres sejam embriófitas, né? Depois, formação de oosfera dentro de uma estrutura multicelular, um arquegônio, né? Um óvulo protegido por tegumento. Então, foi um outro avanço muito grande. Então, isso é compartilhado por todas as plantas, né? De briófitas até angiospermas. Então, o que seria isso? As estruturas reprodutivas, né? Elas são protegidas, né? Aqui aqui no caso, arquegônio, né? Um invólucro que protege, né? Então, uma estrutura multicelular que é um ventre, né? Que protege o embrião. Isso também nas gimnospermas, né? Aqui. E também a mesma estrutura nós temos para as angiospermas. Então, a segunda característica é compartilhada por todas as embriófitas. Depois, a retenção do zigoto 2N, embrião, dentro do arquegônio, é uma outra questão muito interessante para a gente. Nós temos aqui a briófita, aqui nós temos o embrião, ou esporófito jovem, e nós temos a semente. As duas protegidas, né? Então, a planta esporófita jovem, né? Antes do início do crescimento, né? Do rápido crescimento dela, ela está protegida aqui. Então, essa é uma outra característica inerente a todas as embriófitas, né? Incluindo briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Bom, mas e as briófitas, então, né? Que características são apenas das briófitas, já que elas têm suas peculiaridades? Bom, as briófitas, elas são avasculares. Essa é uma característica que foi utilizada no passado, né, artificialmente, para colocar, né, para formar esse grupo briófitas, né? Então, pequenas. Daí vocês podem falar, mas espera aí, pequenas. Tem muitas plantas, tem muitas gimnospermas, angiospermas pequenas. Não, tem, mas essa é uma característica, né, das briófitas, com raras exceções. Bom, a fase esporofítica, né, 2N, é monoesporângico, ou seja, não possui um esporândio ramificado. Cada embrião produz um esporândio, que é efêmero, ou seja, ele tem uma curta duração e é dependente fisiologicamente do gametófito, que nas briófitas, a fase gametofítica N é dominante no ciclo de vida, né? Então, eu tenho uma briófita, eu não sei se todo mundo pode ver, mas aqui eu tenho um esporófito e eu tenho o gametófito. Então, o esporófito é a minha fase efêmera e o gametófito é a minha fase perene ou duradoura, né? Diferente de todas as outras plantas vasculares. Bom,
quem são as briófitas, então? Então, elas são 3 grupos: hepáticas, antóceros e musgos. Então, a gente pode estimar que existam hepáticas em torno de 8.000, antóceros 300 espécies, musgo em torno de 13.000, né? Então, distribuídas no mundo todo e em quase todos os lugares, né? Então, que estruturas que estruturas essas briófitas têm, né? As estruturas básicas delas. Então, gametófito e esporófito, né? Gametófito, a fase perene, esporófito, a fase efêmera dela, né? Então, nós temos o antócero aqui na imagem, né? E nós temos a parte dos rizóides, o talo, a cápsula. Nós temos a divisão das hepáticas, marcantiófita, com as hepáticas foliosas e as hepáticas talosas, também com o esporófito, produzindo uma cápsula. A diferença é que os antóceros, eles não têm uma seta, né, só a cápsula. E os musgos, ou a divisão briófita, né, que possui uma cápsula um pouco mais elaborada, né, como a urna, peristômio, anulo, opérculo, e uma calíptra que não faz parte, então, do esporófito, mas sim do gametófito. Então, são as estruturas básicas das hepáticas, dos antóceros e dos musgos. A reprodução dessas plantas, elas podem ser assexuada ou sexuada, né? Então, a assexuada por gemas, fragmentos de talo. Então, o indivíduo, ele produz uma gema, um fragmento de talo, e dá origem a um gametófito genética absolutamente clone da planta mãe, né? E a sexuada, nós temos anterídeos e arquegônios, sendo o anterídeo a parte masculina, pluricelular e globoso, né? E produz os anterozoides biflagelados. E o arquegônio, pluricelular e alongado, e nesse arquegônio nós vamos ter a oosfera, né? Então, essa é uma estrutura a parte reprodutiva das briófitas, certo? Lembrando, gente, que entre a reprodução sexuada, a gente tem vários tipos de reprodução sexuada que a gente não vai ver hoje aqui, né? Porque seria uma aula inteira, né? Só para ver essas questões, né? Bom, a reprodução sexuada, a gente vai utilizar aqui um esqueminha do Harvey, né, que é bem básico, mas que ele explica bem direitinho, né, como é que isso funciona. Então, o gametófito masculino e o gametófito feminino. Então, aqui representando gametófitos dioicos, mas lembrando que, como eu já disse anteriormente, a gente tem uma infinidade de outros tipos aqui, né? Então, paróicos, monóicos e lá se vai. Mas nós vamos imaginar aqui que nós temos um gametófito masculino e um gametófito feminino. Essa parte eles não estão vendo mesmo. Como está cortado, eu acho que justamente a parte cortada é que está mostrando o gametófito. Ah, poxa. Gente, eu não estou conseguindo arrumar aqui. Alguém sabe me ajudar? Então, Martinha, alguns estão tentando colocar no layout holofote. Eu não sei se para você... Tenta colocar nesse holofote para ver como é que ficaria aqui para nós. Porque na hora que você aumenta no modo de apresentação... Qual é esse holofote? Eu não tô... Então, é nos 3 pontinhos. Peraí, tu vai aqui, 3 pontinhos, a minha... A parte direita ali embaixo, inferior. No seu aparece? Modo exibição? Modo exibição. Deixa eu ver aqui. Poxa. Do jeito anterior, acho que não corta. No modo exibição? Esse que eu coloquei agora, no último? Sim. Tenta aí, por favor. Eu acho que... Peraí.
qualquer coisa pode deixar normalmente, sem o modo de apresentação, e a gente vai olhando os slides, só dá um aumento mesmo neles e normalmente. Uhum. Tá, deixa eu tentar aqui para ver se... Tá. Primeira vez que eu estou usando isso daqui, gente. Tranquilo, também hoje levei uma surra, eu tive que perguntar para os alunos. Na verdade, tive que perguntar para uma amiga como é que eu fazia, né, para agendar, porque a minha agenda é fazer na hora e já enviar na hora para o pessoal, não assim de um período mais longo, né? Gente, eu vou colocar agora e vocês deem uma olhadinha, tá? Tá. Ainda tá cortando, eu acho. Poxa. Faz então daquele jeito mesmo, sem ser o modo exibição. Isso, do jeito que tá aí. Só aumenta um pouquinho a apresentação para a gente poder visualizar, mas deixa do jeito que tá aí. Ah, perfeito. Tá ótimo agora. Espera aí. Isso. Assim estão vendo? Assim sim, tranquilo. Inclusive, você pode mexer com o seu mouse aí, mostrar, não tem problema nenhum. Não, tá, então... Bom, agora vai ficar inteirinho aqui, né? Mas daí... Ótimo. Bom, então aqui a gente vai mostrar Nós temos, eu estava falando aqui, né, do gametófito, né? Feminino e masculino. Feminino e masculino. Então, nós vamos ter o arquegônio anterídeo, a osfera, uma fertilização, que vai dar origem ao zigoto 2N, no caso aqui, o esporófito jovem, né? O esporófito maduro, produzindo o tecido esporógeno 2N por meiose, dá origem aos esporos N, os esporos em germinação vão dar origem ao protonema. Então, esse é o ciclo reprodutivo das briófitas. Agora, deixa eu ver como é que faz aqui. Espera aí, gente. Bom, passando aqui, continuando, desculpem a atrapalhação aqui, né? A gente vai falar um pouquinho da nutrição, então, dessas plantas, que vai ser bem importante para o nosso projeto depois. Então, esse primeiro momento era para a gente entender um pouco da fisiologia, morfologia, né? Desse caminho todo para a gente chegar aqui a essa parte da nutrição, que é o que importa aqui bastante para o nosso trabalho. Então, a nutrição... as briófitas são autotróficas, né? Gametófito é o mais importante para a captura de energia, porque é a parte onde ocorre a fotossíntese, né? A estrutura, que é a parte perene e verde, né? Dessas plantas. Em alguns musgos e antóceros ocorre fotossíntese também nos esporófitos jovens, né? Absorve água e nutrição através de folhas, corpo e rizoide. Então, isso é uma característica bastante importante, né? Habitat e substratos. Então, em que locais eu posso encontrar essas briófitas, né? Então, eu posso encontrar elas em todos os locais. Eu posso encontrar elas desde a Antártica, que tem, inclusive, o nosso amigo Paulo, né, estudando elas lá, até os desertos. Então, exceto, né, em águas salgadas. Então, nós vamos ter aqui alguns exemplos interessantes que a gente sempre coloca. Essa aqui é uma foto tirada pelo Charles no Tupé, de uma briófita colonizando um sapato abandonado, né, insetos. Aqui... em ribanceiras, assim, em áreas que estão erosão por conta da água, né, e perto de cachoeiras. Então, aqui áreas ripárias que ficam inundadas 6 meses e 6 meses não, então, próximos a cachoeiras.
Essa espécie que ela coloniza um cauchy, depois a Sara até pode nos falar um pouquinho dela, que é bem interessante, porque é uma fissidens. Então, assim, locais onde tu acha, não vou encontrar uma briófita, lá estão elas, né? Então, são diferentes habitats e os substratos mais variados a gente pode encontrar elas. Que adaptações essas plantas precisaram sofrer? Então, a gente falou de colonização da terra, né? Então, em que momento essas plantas, elas chegaram à terra e conseguiram não só chegar, né? Mas elas conseguiram se manter, sobreviver, né? No ambiente fora da água. Então, a primeira linhagem que adaptou mecanismos para sobreviver em ambientes terrestres, né? As briófitas, elas têm uma capacidade de poliquidria, que é uma tolerância de secação, né? É uma palavrinha esquisita, mas é a capacidade de sobreviver em um longo tempo, né? Totalmente seca, e quando são hidratadas, voltarem. Daí vem, inclusive, o nome, né? Que briófita vem do grego, plantas que incham com água, né? Então, já explica um pouquinho aí do nome das briófitas. Apesar de parecerem tão simples, elas têm uma complexidade morfológica, né? Porque elas têm rizóides, glândulas, escamas, exudatos, também que promovem a retenção da água, e com essa água, né, também os minerais, as substâncias que elas precisam para a manutenção da vida, né? Então, é uma complexidade morfológica muito grande, apesar de, quando a gente olha, a gente enxergar com simplicidade, por elas serem pequenas, e só o fato de serem avascularizadas, então já fica essa coisa. Então, se são elas tão pequenas, as pessoas dizem, aquele lodo, né, deixam elas meio que negligenciadas. Tem diversas adaptações, especializações que contam uma história de vida delas. Então, isso que a gente falava dessa fissidens que coloniza o cauchy, né? Então, cauchy, acho que para os alunos, né, já tiveram é um porífero de água doce, aqui da região amazônica, e a gente encontra em rios de água preta, né? Então, como o Rio Negro, por exemplo, nos igapós, a gente encontra, e esses cauchys, eles ficam parte do ano imersos também na água, né? Submersos ali, e quando a água desce, as briófitas belíssimas voltam a aparecer. E tem uma outra família que ocorre em fezes de cervo, no Canadá, também tem uma especificidade com esse ambiente, né? Então, isso é só para a gente entender que algumas têm uma história, assim, né? Uma história, as próprias histórias delas, das briófitas, que são interessantes da gente entender essas relações, né? Elas têm uma importância econômica muito grande, né? Medicinal, para doenças cardiovasculares, muitos estudos feitos por grupos, né? Tem, inclusive, um livro com algumas... falando, né, dessas condições, da utilização delas. Elas não são muito utilizadas, essa parte, principalmente medicinal no Brasil, né, não é um hábito que a gente tem, mas é um hábito que já existe fora daqui, né. Elas podem servir as trufeiras como combustível, já sabemos que elas servem como um depósito de CO2, né, então e liberação de CO2, então elas são bem importantes aí. Elas servem no cultivo, principalmente esfagno, que é muito utilizado como substrato para orquídeas e para outras plantas, e são retirados da natureza, então tem que ter muito cuidado com isso também, mas eles são muito utilizados, né? Então, essas são importâncias econômicas, né? As pessoas sempre gostam muito de falar das importâncias econômicas, né? Eu sempre acho que nem tudo precisa ter uma importância econômica, mas tudo tem uma importância, né? Então, mas é bom saber, né? Elas, como a ecologia delas, elas são sucessores primários, então elas preparam os solos para outras plantas mais exigentes, elas controlam a erosão, elas são componentes da biomassa, quer dizer, reciclam e preparam, né? Participam como parte da biomassa nos ciclos de carbono e nitrogênio,
São bioindicadores de poluição, que é o foco da nossa pesquisa, né? São bioacumuladores, que é interessantíssimo, que é uma coisa que esse foco aí, né? Acumulam metais pesados devido à ausência de cutícula e obtenção de nutrientes em solução direta pelo gametófito do meio em que ela está. Então, a gente tem uma espécie de um Germania vulcanícola que ela acumula mercúrio, já foram realizados estudos com essa espécie. Bom, daí vocês vão perguntar, bom, ela falou lá no começo que do trabalho deles com briófitas como bioindicadores, né? Então, por que briófitas, né? Acho que é a pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo agora. Por que briófitas? Bom, são espécies, né? O que são bioindicadores, primeiro, para a gente entender? Então, bioindicador são espécies ou grupo de espécies ou comunidades biológicas cuja presença em abundância são indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental. Então, isso é um bioindicador, né? Então, se as briófitas têm todas aquelas características que a gente falou antes, então, as briófitas, obviamente, elas são bons bioindicadores, né? Briófitas como bioindicadores, então. Os estudos comprovam que o uso de briófitas como acumulador tem sido uma das técnicas efetivas para a detecção de poluição. E as briófitas obtêm os nutrientes, né, e, consequentemente, os poluentes através da água, então, da deposição atmosférica, do solo, do substrato. Então, por elas possuírem essas propriedades, elas são bioindicadores, né? Então, elas absorvem não só nutrientes, mas junto com os nutrientes, se elas estiverem, né, normalmente a gente não vai encontrar briófitas em ambientes muito poluídos, mas se elas estiverem lá, elas vão absorver esses poluentes juntamente com a nutrição. Então, o que é uma biomonitorização? Então, é o uso de organismos para obter informações sobre um determinado ambiente. Então, primeiro eu tenho uma bioindicação, o que eu quero, né, que eu quero saber, quem são meus bioindicadores e depois utilizar esses bioindicadores para fazer uma biomonitorização, né? Então, monitorar um ambiente utilizando esses organismos, tá? No caso aqui, as briófitas. Bom, nós temos as briófitas como bioindicadores de assimilação de metais pesados, né? Um exemplo é Fontinalis antipirética, que ela é um musgo aquático, que já foi comprovado que ele acumula mercúrio, né? Funária higrométrica, que já tem estudos que ela acumula ouro. E estudos de Itoga et al., uns japoneses, fizeram com Rhacomitrium japonicum, e eles colocaram o protonema numa solução de ouro, e conseguiram que uma assimilação de 70% dessa solução pelo protonema, que é uma imagem microscópica, né, das células, né, do protonema. Então, gente, não quer dizer que a gente vai sair por aí catando briófita e ficar rico. Não, não é isso, né? Quer dizer que elas podem ser indicadores de jazidas, né? Então, mais para frente a gente vai explicar essa questão. Bom, que bioindicador é esse que eu estou procurando? Então, a acumulação de metais por briófitas tem sido objeto de estudo por parte de diversos autores, visando aperfeiçoar o conhecimento dos mecanismos de acumulação e ou liberação, e a razão da acumulação no caso de solutos, né, enriquecidos com metal. Então, na verdade, a gente quer encontrar essas briófitas na natureza, né? Então, a gente já tem estudos com várias em laboratório, mas será que essa eficácia, né, também se replica na natureza? Então, é um estudo que a gente quer fazer agora. Bom, daí a gente pode perguntar sobre esse estudo, né, que é o título da nossa conversa hoje, onde e por quê? Então, onde vai ser desenvolvido esse trabalho e por que vai ser desenvolvido nesses lugares? Então, primeiro local, o Parma Pico da Neblina. Então, esse aqui em vermelhinho, não sei se vocês estão podendo ver, é o Parma Pico da Neblina. Toda essa área, que parece pequena, mas é gigantesca, e o Pico da Neblina.
Bom, o Pico da Neblina, sabidamente, né, ele tem sido ao longo do tempo bombardeado por garimpo ilegal, né, e é um local incrível, né, e que dentro, né, está dentro da reserva Yanomami. Então, tem várias razões para proteger e conhecer essa região, né. Então, poucas coletas de briófitos também dessa região, mas sabidamente é muito explorada pelo garimpo ilegal. Então, por que não conhecer essa região para preservar, né? Como seria feito isso, então? Como é que eu vou preservar o Pico da Neblina? Tu quer fazer garimpo lá, Marta? Por que tu quer saber onde tem ouro? Bom, estudar, então, essa parte já seria uma parte muito com uma participação efetiva do professor Jair, que é mapear. Então, gente, eu vou mostrar aqui. Eu vou para a próxima aqui. Então, seria o Pico da Neblina. Aqui, o Médio Madeira. E depois eu continuo explicando o que eu estava explicando lá no outro slide, que eu acho que o próximo é melhor para explicar isso. E o Médio Madeira. Bom, o Rio Madeira, vocês que são de Rondônia, né, são conhecedores do garimpo, né, de todas as formas de garimpo que ocorrem no Rio Madeira, né. E grande parte desse garimpo de forma 100%, né, porque o garimpo ele não é legalizado. Então, assim, a não ser por alguns impulsos, em alguns momentos, né, de alguns governadores que liberavam, mas rapidamente isso não é permitido, então, mas não há como fiscalizar, né, gente, porque vocês têm noção, né, das dimensões amazônicas. Então, como que fiscaliza isso? Por que Médio Madeira, Marta? Bom, primeiro, pela alta incidência de garimpo. Segundo, porque eu dou aula em Manicoré, dei aula no curso de biologia, no curso de agroecologia, no curso de pesca, e convivi nessa região, e eu dei uma disciplina que chamava biodiversidade e conservação, se eu não me engano. E a gente passou um dia, parte de um dia, no garimpo, com os meus alunos, com um grupo de alunos que iam fazer um trabalho. Nesse grupo de alunos estava a Carol, que está participando aí agora, depois ela até pode contar um pouquinho para a gente, e eu fiquei chocada, realmente, com o que eu vi, assim, né? Não só chocada com a forma como ele é feito, mas chocada com o despreparo, com a falta de EPIs, com o que eles chamam de azogue, mas que na verdade é o mercúrio que eles usam para separar o ouro, pelas condições precárias de trabalho, humanamente, né? Então, eu e a minha aluna, Carol, que está participando aqui, a gente saiu chorando desse campo, porque foi uma visão, assim, muito, muito triste. Então, são essas duas regiões que a gente está trabalhando. Nós já começamos a trabalhar no Médio Rio Madeira, ainda não no Pico da Neblina, no Parma, porque a gente ainda não tem autorização da FUNAI, que é muito demorada, a gente já tem do ICMBio, mas não tem da FUNAI, e também pelos custos logísticos de coletar na região da Cabeça do Cachorro, né, do Rio Negro. Então, as primeiras coletas já foram feitas aqui na região do Rio Madeira. Bom, mas por que esses locais? Então, vocês olhem um pouquinho aqui, essas imagens aqui. Então, aqui é o Pico da Neblina, e aqui são imagens, né, do Exército, de locais, da forma como é feito o garimpo nesses locais. Vejam as briófitas aqui, que lindezas, ó. Então, gente, são essas que a gente quer lá da região do Parma, do Pico da Neblina, né? Essas que estão próximas a áreas. Então, a gente quer fazer o que aqui? Explicando um pouquinho. Uma bioprospecção, ou seja, um mapa, um georreferenciamento dos locais onde possivelmente tem jazidas de minério. Mas por quê? Porque a gente pode divulgar essa informação e entregar aos órgãos responsáveis, FUNAI, ICMBio, os Yanomamis. É uma forma, inclusive, de preservar esses locais. Porque como que se procura hoje essas jazidas? Destruindo, né? O pessoal vai com uma bomba potente, joga água contra o morro e vem tudo abaixo, né? E junto é possível, né, com o processo deles, né, cada um tem um, aqui vocês vejam, são coisas improvisadas, né, para retirar
o ouro. Então, fazer esse mapa poderia ser uma forma de auxiliar os órgãos, né, fiscalizadores e até mesmo, porque, gente, uma coisa é certa, é impossível coibir, acabar com o garimpo. Mas talvez possa existir uma forma de fazer ele de uma forma menos agressiva ao meio ambiente, né? Então, de todas as formas, menos agressiva. E no madeira, de repente, né, a gente possa, detectando os locais em que tem maior incidência, né, do mercúrio, a gente possa conseguir diminuir, né? Mas isso é uma outra questão, gente, muito além do nosso trabalho, né, que é um trabalho com viés científico, mas com um lado social. Porque quando tu vê, a gente, como profissional, como biólogo, a gente julga, né, o garimpo. Quando a gente está dentro dele, participa, e tu vê a total falta de conhecimento mínimo das pessoas sobre a agressão. Quando a gente conversa ou explica, né, quase que 80% dessas pessoas que estão ali em pequenas balsas, tirando as grandes dragas, né, elas estão ali por falta de opção. Então, é uma coisa social também, né? Então, tu não pode chegar e pedir para alguém que tirar essa pessoa do garimpo sem dar nenhuma opção, né? Então, isso não é uma crítica aos órgãos de fiscalização, mas é uma constatação, né? Se eu retirar, se eu queimar, se eu não fizer um trabalho muito maior, eles vão voltar sempre. Então, isso dito por eles, né? Então, assim, é uma questão de sobrevivência. Então, eu só sei fazer isso, eu cresci fazendo isso, eu não enriqueci, mas é daqui que eu tiro o sustento da minha família, então é muito difícil, né? Martinha, Oi. Voltando rapidinho a essa foto aí, anterior. Essas fotos que você tirou foram justamente no Pico da Neblina ou próximo ali? Essas fotos... Aqui é no Parma, no entorno do Pico da Neblina. São fotos cedidas pelo Exército. Sim, é isso que eu queria saber, porque para entrar, a gente sabe que tem uma burocracia muito grande, principalmente com a autorização dos Yanomamis, né? Então, como é que funciona? Pra gente, né, Vandinha? Para nós, pesquisadores, né? Mas, no caso, então, eles apoiam esse garimpo, os Yanomamis? Como é que funciona essa relação? Vandinha, tem duas coisas muito sérias, né, aqui. Uma, o ilegal mesmo, os que entram, né, pelas fronteiras e que vem armado e que os Yanomamis, eles têm medo. 2, muitos são apoiados pelos Yanomamis, muitas vezes, né? Então, é uma coisa muito séria de se falar, mas existe, né? Por conta da troca, né? Da parte financeira. Então, tem alguns que entram com apoio, sim. Eu estava em São Gabriel, em ano 2018, dando aula, e eu fiquei num hotel e a polícia prendeu 800 garimpeiros no Parma, na base. Nossa. Então, não foi 2. Então, foi aí que surgiu essa minha ideia, a priori, assim. E foi daí que eu fui conversar, inclusive o Exército de São Gabriel, ele é um apoiador do nosso projeto, assim que a gente tiver autorização, né? Eles vão nos acompanhar com a logística, a gente já tem esse acordo com eles, e é uma preocupação, assim, deles desculpa, gente, é a minha mãe ligando. Então, o Exército, eles têm essa preocupação, e é muito difícil fiscalizar lá. Então, só quem entra realmente é o Exército, o ICMBio tem uma única pessoa, e é uma região gigantesca. Então, para a gente, pesquisador, nós precisamos... A minha autorização está lá já há 2 anos, passando de um para outro, mas quando tu entra de forma ilegal, né? Tem, inclusive, pessoas de outros países que entram e que pagam, né? Bastante, é bem caro, e que conseguem entrar e muitas vezes coletar e... Eu sei que a logística é um pouco difícil, né? Tem pessoas que usam até helicóptero para chegar lá no topo, sim, né? Inclusive, poderia ser chamado Pico do Desejado, e não da Neblina, porque muita gente deseja lá. Pois é, não, certeza. Então, assim, esse nosso projeto, a gente teria o apoio para uma investida, que a gente chamou, né? Que era a nossa ideia de coleta, seria
por exemplo, sair de São Gabriel, vai de carro, vai de voadeira e depois sobe andando com o exército para poder marcar os pontos, né? Então, porque a gente teria que sair um pouco das trilhas para poder monitorar os igarapés, essas regiões aqui, né? Então, seria uma logística um pouco diferenciada. Então, tu tem que levar, inclusive, o exército, ele só deixa a gente ir, no caso, pesquisador, com auxílio de militares armados, porque esses garimpeiros, eles estão sempre lá, né? Não é outro dia, eles sempre estão. Então, às vezes, existe uma investida do exército, da Polícia Federal, eles saem, mas eles voltam. É a mesma coisa que acontece aqui no Rio Madeira, né? Então... Legal. Bom, o que seria, então, por que entender essa cadeia trófica aqui, né? Essa cadeia, para entender a questão de como é importante tu entender se existe ou não, né, o mercúrio, se ele está ficando ou não. Então, o mercúrio é utilizado tanto no Pico da Neblina, nos igarapés que as pessoas usam lá, os aldeados usam para tomar água, para suas necessidades. O Rio Madeira, né, que é o rio onde as pessoas pescam, né, 100% das comunidades ribeirinhas, né, Manicoré, Borba, Novo Aripuanã, Humaitá, então, todas descendo aqui, né, em direção ao Amazonas, todos pescam nesses rios, né. Então, como a gente entenderia isso? A contaminação dos rios por dragas e balsas na extração de ouro, né, usando o mercúrio discriminadamente. Então, na última vez que eu fui agora coletar, eu fiquei perto, né, de umas balsas, e eu via as bolinhas, né, de mercúrio andando, assim, passando por cima da água. Então, isso é uma coisa, assim, chocante, né. Briófita, então, esse mercúrio, ele está na água, né, as briófitas aquáticas ou ripárias, elas podem ser contaminadas, absorver esse mercúrio, né, junto com os nutrientes. Apesar de que muitos estudiosos falam que esse mercúrio, ele desce e se acumula no fundo do rio, o que seria um problema para os bagres, né? Mas eu também já vi essas bolinhas, elas indo em direção da beira, né, do rio. Então, lá onde ficam essas briófitas ripárias, né, muitas aqui, então, se essas briófitas, elas absorvem esse mercúrio, mesmo que em pequena quantidade, né, essas briófitas, elas servem de abrigo, servem de alimentos para microcrustáceos e peixes herbívoros, né. Esses microcrustáceos, esses peixes herbívoros, eles servem de alimento para peixes carnívoros, e a gente sabe que os peixes herbívoros e carnívoros servem de alimento para os seres humanos. Então, aqui na região amazônica, ele é um alimento, sem dúvida, né, o mais utilizado todos os dias na mesa dos ribeirinhos, né. Então, isso seria um efeito cumulativo. E como isso está se desenhando, né? Será que já tem alguns estudos que encontraram mercúrio em peixes? Então, que panorama a gente está desenhando para o futuro, né? Então, isso é bem importante da gente pensar com esses projetos, né? O que pretendemos no Rio Madeira, então? A gente pode estar se perguntando. Bom, a gente quer encontrar, a partir da diversidade da flora biofítica amazônica, em áreas sabidamente utilizadas por garimpeiros. Então, são áreas que a gente, como vocês viram nas fotos, são áreas em que ficam balsas, ficam dragas, né, que são espécies capazes de indicar quantitativamente a contaminação por metais pesados. Então, Marta, tu já sabe quais são as espécies? Não. A priori, a gente coletou em pontos próximos a esses amontoados de dragas e balsas, né? A gente coletou todas as espécies que a gente encontrou ripárias, porque a gente ainda não sabe, né, quais espécies têm essa característica, ou se todas têm. Então, na natureza, a gente ainda não tem esses estudos assim, né? Então, é um estudo que é a longo prazo, gente, não é uma coisa que vai começar e acabar agora, então é um estudo realmente que é a longo prazo. Coletar as espécies de briófitas ripárias às margens do Rio Madeira, próximos às áreas de garimpo. Então, a gente coleta, lava esse material, seca, né, não mais do que a 40 graus, e faz uma farinha.
Essa farinha é enviada, né? Já foi enviada a primeira remessa, a gente ainda não tem os dados devido à pandemia, né? Atrasou todo o trabalho. Então, essa farinha é enviada para São Carlos, para o professor Joaquim, e lá ele vai criar um protocolo para identificação química desses metais em briófitas. Então, já existem alguns estudos, mas eles vão ter que ser aprofundados, saber que protocolo é o mais indicado e quais os metais que a gente vai poder identificar nessas briófitas, né? Então... Martinha, então vocês estão tendo contato, tendo um apoio, digamos assim, com laboratórios de química, né? Para fazer as análises? Sim. Quem está diretamente trabalhando com a gente é o Dr. Joaquim, da Universidade da Federal de São Carlos. Então, a parte química, eu não vou trabalhar, realmente não é uma parte, não que eu não ache interessantíssimo, mas realmente a gente não pode, né, querer... Então, a parte química vai ser feita toda em São Carlos, com o apoio deles. Legal. E eu estava lendo um dia desse que aqui no Rio Madeira existe uma alta concentração de mercúrio realmente. Então... do ouro, né? Então, é extremamente grande essa concentração. Você vai falar alguma coisa a respeito disso? Vou falar agora, já. Então, aqui no Rio Madeira, então agora a gente vai falar do que pretendemos para o Parma Pico da Neblina. Então, a gente quer, no Parma, identificar espécies de briófitas com potencial de acumulação de metais nobres e pesados, né? Então, alumínio, chumbo, estanho, mercúrio, ouro, são metais que, sabidamente, né, entre outros, aqui a gente não precisa de segredos, nós sabemos que muita gente tem interesse na extração de minerais, né, na Amazônia, né, no mundo todo, porque esses minérios, eles geram uma grande parte da economia, né. Então, entender, né, se eles estão e onde estão, e se as briófitas são capazes de detectar esses minerais. Para fins de desenvolver projetos de prospecção, que foi aquilo que a gente falou, e de biorremediação. Talvez a gente consiga, né, bem difícil, cultivar, mas quem sabe, né, usar algumas espécies nesses locais para retirar, né, mercúrio em grande quantidade. Então, a mesma coisa será feita lá, serão coletadas, né, nos pontos próximos em solos submergidos ao longo dos igarapés, então a gente ainda não tem esse desenho por enquanto. Lavar o material coletado, né, a mesma coisa, secar, preparar a farinha, selecionar e enviar para São Carlos, onde vão ser feitas as análises químicas. Bom, com relação ao cultivo, tem a Carla, eu acho que ela está inclusive aqui, que ela trabalhou justamente com cultivo de briófitas. De repente, vocês podem depois trocar umas figurinhas aí. É uma coisa muito interessante e que eu quero muito, inclusive, procurar, né, que a gente está no começo, mas depois que a gente souber quais, né, a gente quer fazer isso, então vamos entrar até depois da Carla, né, se puder pegar meu contato, porque a gente quer saber como produzir em escala maior para tentar essa parte da biorremediação. Então, assim, é um projeto, eu digo hoje, sem medo, que esse é um projeto de vida para mim, assim, um projeto de, não sei quanta vida, mas é de vida. Bom, mas, o que a gente espera, então? Então, a princípio, vamos testar a absorção dos diferentes, né, minerais, porque a maioria dos estudos com absorção de metais em briófitas foram realizados em laboratório, e neste caso, nós vamos realizar experimentos com material coletado na natureza, né, e serão necessárias muitas adaptações, né, e novos protocolos. Listar as espécies propícias para indicar as jazidas de minérios e monitoramento ambiental, né, de metais pesados, e detectar locais com maior concentração de mercúrio e verificar aquilo que tu falava, Vandinha, se esse mercúrio ele é antropizado ou natural. Porque a gente já sabe no histórico que tanto a bacia do Rio Madeira quanto a região do Pico da Neblina, do Parma todo, eles têm o mercúrio natural, né, que é o mercúrio que faz com que esse ouro se aglomere naturalmente. Então, existem os protocolos, e isso o professor Joaquim, a gente vai tentar adaptar e testar, que consiga separar, e eu realmente, química, essa parte não é uma parte que eu entenda muito, mas eu no futuro, depois que passar nesse momento, né, eu já tinha
combinado de passar um tempo lá para entender melhor, mas agora a gente está realmente aqui esperando, né? Então, entender se esse mercúrio que está acumulado, ele é natural ou antropizado, para que não se cometa nenhuma injustiça, né? Todo mercúrio que está lá é um mercúrio resultante da ação humana. Então, é interessante que a gente possa ver ter essa diferenciação do mercúrio antropizado ou natural, tá? Isso, porque eu estava no artigo que eu li, falava que o estudo, na verdade, que foi feito entre australianos e brasileiros, a maior concentração se deu justamente por garimpeiros, né? Em busca de ouros. Eles estavam fazendo um estudo, não li muito bem o artigo, mais ou menos isso. Uhum. Então, a concentração que tinha era X, mas foi feito depois do estudo, esse X aumentou bruscamente por conta do garimpo através da extração de ouro, né? Isso, a gente tem assim, tu tem uma concentração X, né? Que é possível ser natural, né? Mas esses estudos, eles revelam que essa concentração já está alterada muitas vezes, isso por conta do garimpo que não começou hoje, né, Vandinho? Acho que a história conta, acho que, sei lá, eu realmente nem tenho um panorama da história, né? Acho que nem tem na história os relatos de quando essa forma de garimpo começou no Rio Madeira. Seria bem interessante, acho que se alguém tiver esses dados, até puder me ajudar com isso, seria bem interessante a gente ter esses dados, né? Porque são bem desencontrados, né? IBAMA tem um, ICMBio tem outro, então, assim, realmente não é uma coisa que se tem uma precisão de há quanto tempo existe esse bombardeio de mercúrio, realmente, né? Sem nenhuma... E relatos dos próprios garimpeiros que eles enterram, né? Os recipientes na margem, né? Então, várias coisas que se fazem que se a gente fosse contar seria bem triste, né? Legal mesmo se fosse fazer um levantamento bibliográfico disso. Aqui em Rondônia, Martinha, tem muitos lugares que tem muita extração mesmo, tá? Indo, por exemplo, de Porto Velho para Rondônia, na beira da estrada mesmo, a gente vê as balsas, são umas 3, 5 balsas, mais ou menos ali na beira. Não sabemos adiante, deve ter mais com certeza. E também sabemos que em Colorado do Oeste, ali próximo, ali, acho que Cerejeira, se eu não me engano, também tem o rio que é extremamente contaminado com mercúrio. As pessoas, inclusive, indicam que quem vai morar em Colorado do Oeste não tome água da torneira, né? Sempre compre por conta da água que é extremamente contaminada, né? Nossa, então, Vandinha, uma coisa interessante seria, porque esse nosso projeto, ele é um projeto que ele, como eu disse, ele vai ser a gente está buscando escrever editais, né? Porque tu sabe que a gente, na pesquisa, vive de migalhas. Então, assim, e com esses editais, a gente quer gente para trabalhar, né? Não sou eu, não é o Jair, não é? Então, é um trabalho que precisa de muita gente. Então, seria bem interessante ter alguém, de repente, da UNIR, né? Do próprio Instituto Federal, e fazer parcerias, né? Já que a gente tem como analisar e trabalhar. Não precisa ser com briófitas, mas pode ser com solo, pode ser com a água, pode ser com os peixes. Então, poderia fazer um trabalho bem mais, né, robusto, né? Então, com várias frentes, né? Então, acho que a gente poderia, de uma forma mais efetiva, mostrar, não, está prejudicando, né? Porque tem que ter dados, né? E dados bem... Depois eu vi uma aluna, acho que não sei se é uma aluna, desculpa, uma pessoa que colocou que o professor Vanderlei Bastos, ele é professor do Laboratório de Biogeoquímica do nosso departamento de Biologia aqui da UNI. E ele está trabalhando com levantamento de mercúrio, realmente. Então, de repente, pode ser... Pois olha aí, então pode ser. Então, trabalhos para a gente... Bom, então, isso é o que a gente espera a priori, né? Então, mas também a gente espera ter alunos trabalhando, a gente espera... parcerias, né? Agora já falamos, então, com outros setores, né? Então, com peixes, com água, com solo. Então, a ciência é isso, né? Então, é só a colaboração que faz a diferença. E para encerrar aqui, gente, eu queria falar para vocês um minutinho só, já que nós estamos numa quarentena, já que os pesquisadores estão na moda, digamos assim, né? Falar um pouquinho das dificuldades de fazer ciência, né? Então, isso que eu estava falando agora. Se é difícil fazer ciência no mundo,
Se é difícil fazer ciência no Brasil, agora vocês imaginem fazer ciência na Amazônia, né? Com as distâncias continentais que a gente tem, né? Difícil de... Qualquer pesquisa se torna cara, né? E o apoio para cá é muito menor. Então, eu vejo que a gente tem pesquisadores de outros locais hoje, né? Então, assim, toda vez que a gente vai fazer um levantamento, que a gente vai coletar na Amazônia, é muito complicado, é muito difícil, é muito caro. Então, assim, só para mostrar um pouquinho, né? Isso aqui são fotos realmente de uma viagem nossa ao Parque Nacional do Jaú, 15 dias, mas para fazer uma viagem dessa, tu precisa de uma logística, né, gigantesca. E, então, são locais que precisam ser estudados, precisam ser coletados, né, mas é bem difícil. Então, fica aqui para a gente, né, essa ideia, né, do que é a Amazônia, dessas distâncias e dos lugares fantásticos que a gente tem. E de como que é a vida, não é fácil, né, então aqui foram excursões de campo, né, lembranças ótimas, Charles, Adriel, Dirce, Sofia, Vandinha, todo mundo, todos que nós já fomos juntos para campo um dia, né, então o Denilson, né, então é muito complicada a logística, mas são lugares incríveis e que precisam de pesquisa, de gente para coletar, de gente para trabalhar, de gente para conhecer a parte social, né, da Amazônia, que também não é fácil. Tá? Então, só uma homenagem aos pesquisadores, né? Que ontem foi o Dia da Educação, então, essa homenagem obrigada aos pesquisadores, aos professores, aos futuros professores, né? E dizer que eu acho que agora o mundo está olhando para a gente de uma forma mais simpática, né? Então, e que a gente precisa ter a humildade para saber que a gente não sabe nada, né? Então, quanto mais a gente lê e procura, menos a gente sabe que sabe, porque mais confusa a gente fica, né? Então, às vezes eu começo a ler as coisas e falo, meu Deus, para tudo que eu não sei nada. Então, é isso que a gente sabe, estudando, a gente sabe que a gente não sabe nada. Então, acho que isso é uma coisa que serve para a vida nossa e para os nossos alunos e futuros alunos e pesquisadores. Obrigada, e é isso. Se alguém quiser conversar ou fazer alguma pergunta... Muito bom, deixa eu ver Martinha, como é que eu saio daqui. Espera aí. Acho que você vai ter que fechar, né? Pessoal, estamos abertos a discussões, né? Sugestões, perguntas. A Martinha já deu uma deixa aí para vocês, biólogos que ainda não estão sabendo muito ainda com o que trabalhar. A Amazônia ela é extremamente carente com relação a isso, justamente pelo que ela falou. A questão do apoio logístico é muito difícil. E dependendo do lugar, é mais difícil ainda, como no caso do Pico da Neblina, né? Então, aí, temos inúmeros lugares para serem explorados de forma consciente, né? Eu acho que essa sua live trouxe bastante informação para nós, gostei bastante, né? E estamos aí. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ler aqui nos comentários se alguém tem alguma pergunta. Ou falar alguma coisa, só falar mesmo. Jussara, se tá aí, falar da Fissidentes, que ocorre lá no Cauxi, que eu não conheço direito. Isso que eu queria perguntar, Martinha. Esse Cauxi, por um acaso, ele causa irritação na pele? Guria, pelo amor de Deus. Sofia que tá aí. A Sofia que tá aí, Sofia, causa, não causa? É uma coceira que ninguém merece. Então, assim, Então, eu lembro... aqui, quando a gente fez muita... eu apertei uma coisa aqui, desculpa. Eu fiz um trabalho na época de Furnas, né, para coletar as coisas, e eu lembro que tinha muito cauxi assim, tinha baixado o local, né? Então, tinha muito cauxi, então eu imagino que... Eu lembrei, eu falei, será que é o mesmo, que tá muita coceira? A gente sai coçando toda, assim, e quando a água é baixa, fica assim, um monte de pontinhos pretos, né, assim, na areia, porque a areia, principalmente a daqui do Rio Negro, ela é muito branca, né, assim, a areia é muito... Então, no Tupé, aqui tem bem pertinho aqui, tem uma praia do Tupé, então, quando tu enxerga cheio de pontinhos preto, não entra lá não, porque tu com certeza vai sair coçando, né? Coçando toda. Então, e é exatamente aí. Então, a gente fica pensando assim, como, né, que ocorreu, como que essa briófita, ela fica ali.
né? Então, outro dia a Dirce, que é minha colega aqui, ela perguntou, mas como será que essa briófita fica aí? Aí eu falei, caramba, boa pergunta, né? Como é que essa briófita fica aí? Então, realmente, seria uma briófita massa, eu acho que seria interessante estudar a fisiologia dela e, de repente, estudar o comportamento dela. Jussara, uma aluna aqui para ti, para estudar essa espécie. Eu não sei se a Jussara chegou a coletar essa briófita aqui. Não, eu imagino também que não é a manipulação, né? Tem que ser todo mundo. Gente, eu já coletei, assim, mas eu não mexo nela, eu deixo ela lá, porque realmente ela coça tudo, é bem... Martinha. Oi. Então, na verdade, eu infelizmente não consegui coletar. Eu até fui para a Amazônia, né, durante o meu doutorado, mas eu não encontrei. E olha, vou te dizer que eu aprendi, assim, bom, primeiro parabéns, né, pelo trabalho. E eu aprendi aí sobre isso, como é o nome, cauchy. Cauchy. Então, quando ela falou, quando tu falou, eu pensei, que é isso? Porque eu só conhecia o nome científico da tal da esponja de água doce e eu não conhecia o nome popular, porque eu só via amostra de herbário mesmo. E aí, inclusive, eu entrei no teu trabalho lá para ver um pouquinho dele, né? Que tu viu, inclusive, tu olhou as amostras coletadas pelo Charles, né? Exato. Foi o único material que eu vi, porque é uma espécie endêmica da região amazônica mesmo, porque ela fica só em cima da esponja, né? Quem sabe algum dia tu coleta umas e manda para mim. Olha, há pouco tempo eu fui a uma aula de campo com a colega Catel, menina, tinha muita, e eu coletei, inclusive eu tenho elas coletadas aqui, e se tu quiser depois, né, tu me manda teu endereço, que eu vou mandar umas briófitas pro Denilson semana que vem, eu posso mandar todas as visitentes que eu tenho daqui para ti, eu tenho um monte que eu não chego nem perto. Ai, pode mandar, eu vou adorar. Manda sim. Vou ser sincera, inclusive, Jussara, eu tenho 3 dessas ripárias que eu coletei à margem do Madeira, que são Physidentaceae. E se tu puder colaborar, vai ser para nós, assim, maravilhoso, porque eu tenho muita dificuldade de identificar. Não, pode contar comigo, sim, claro. Eu vou te mandar as amostras, que tu pode participar com a gente. E todo mundo é bem-vindo. Obrigada. Manda sim, eu vou gostar de ver o material e gostar de colaborar também com o trabalho de vocês. E olha só, Martinha, deixa eu aproveitar para te perguntar, como é que vocês vão fazer? Eu vi que tu falou que a parte química não vai ser tu que vai fazer, né? Mas tu tem ideia de como é que vocês vão fazer as análises para... Porque a ideia de vocês é identificar algumas espécies que podem ser bioindicadoras, bioacumuladoras, né? Então, como é que vocês vão fazer as análises químicas para descobrir, assim, quanto elas acumulam? Tu tem alguma ideia? Jussara, a gente... o Joaquim, ele me falou... Eu ia para lá, né? Eu ia passar um tempo com ele para... Eu não quero fazer, mas, assim, quero entender, né? Claro. Processo importante, né? A gente fez farinha de todas elas, todas que a gente coletou, a gente fez a farinha e enviou. Tá. Essa farinha que tu fala, essa farinha que tu fala, vocês maceram e transformam... Uma farinha, deixa secar no tempo, a 40, não pode passar de 45 graus com a instrução deles, né, do laboratório. Então, deixa secando, desidratando. A Dirce fez essa desidratação para mim, onde ela faz o dos fungos, naquele negocinho de desidratar sementes e frutos, né? Que usam para fazer tomate desidratado, aquele lá. Então, desidratou, porque lá mantém, que as estufas às vezes oscilam um pouquinho, né, na temperatura. Então, feita essa farinha, ele vai usar algumas técnicas de espectrofotometria, né, para tentar separar os metais que tem ali. Então, as quantidades também, né? Então, eu acho que devem ser nanômetros, eu não sei muito bem, né? Mas no futuro eu quero entender melhor isso, e daí eu até posso também ter passado a explicar, eles estão construindo esse protocolo ainda, porque nem eles sabem, porque é a primeira vez que o laboratório deles trabalha com briófitas, então eles também vão adaptar, né, vão
criar esse protocolo, que eu acho que vai ser bem interessante para a gente usar depois, né? Em algumas coisas. Sim. Eu te perguntei, Martinha, porque aqui no Rio Grande do Sul, a gente tá, na verdade, as minhas alunas, né? Eu acho que elas estão aí assistindo, a Terese e a Thaís, elas estão trabalhando também um pouco com as briófitas, né? Especialmente na fitorremediação. E aí a Terese já fez um trabalho bem legal, já está... assim, já teve resultados muito bons, e ela também estudou alguns metais, né, e a Thaís agora está estudando alguns outros componentes, cafeína e outros, né, e... que incrível, muito legal. Vocês podem trocar uma ideia, de repente, né, as gurias já têm, assim, já tem uma ideia também. Um laboratório de química, hein? Sim, na verdade, tem uma colega nossa, né, que é colaboradora, que é co-orientadora dos trabalhos, né, que eu sempre falo que devia ser orientadora, porque, na verdade, ela é química e ela que conhece bastante, assim, essa parte, da URGS, né, que é a universidade parceira nossa aqui, então a gente está fazendo esse trabalho em parceria com eles. E... é bem legal. Então, interessante. É bom conversar, né, com elas, até de repente fazer um trabalho em conjunto com as briófitas daqui, né? Porque a gente tem uma carência enorme de trabalhar com as briófitas daqui, né? Então, claro. Sim, com certeza. Eu acho que vai ser muito legal se vocês usarem, de fato, essas espécies endêmicas, ou não obrigatoriamente só as endêmicas, mas possivelmente espécies que tenham, né, aí mesmo, por causa do mercúrio e tudo, né, elas devem ser bem tolerantes a tudo isso. Então, acho que tu vai ter resultados bem legais. Estou curiosa também já para ver. Aí depois vocês troquem uma ideia aí com as meninas, que elas... Eu vou te passar depois meu e-mail, pega com a Vandinha, e daí a gente vai combinar de eu te mandar as plantas daqui também, Jussara, para tu... Certo, sim, manda os suicidas que eu te ajudo, identifico para ti. Ótimo, porque a minha praia são caliperáceas, né? Mas eu tenho dificuldade. Olha, sphagnum e Fisdentácea. Para mim é o sphagnum é outro mundo mesmo. Então, é um dilema. Então... Tá certo, mas parabéns pelo trabalho. Tem umas perguntas aqui para você. O Leonardo perguntou qual seria o protocolo de coleta a seguir, mas você falou que ainda está em construção, né? Não, assim, o protocolo... Ou a parte química? A parte química é a parte que ainda está em construção, né? Então, a gente vai ter essa resposta a partir da primeiro estudo, né? Da primeira análise feita pelo Joaquim. Então, ele vai dizer qual o protocolo mais adequado para a gente conseguir encontrar esses minerais, né? Então, esse eu ainda vou ficar devendo. Mas o protocolo de coleta a gente já tem. Então, nesse momento, por exemplo... vamos pensar no Rio Madeira. A gente está identificando os pontos, né, com aqueles aglomerados, que eles chamam por um nome engraçado lá, que é fofoca, quando tem várias balsas, fofoca. Então, são várias balsas, né, fazendo a extração, são aquelas pequenininhas. E, às vezes, tem dragas gigantescas, essas não ficam próximas das balsas. Então, a gente foi... O rio Madeira é um rio com fenômeno de terras caídas impressionante. Então, o que a gente tem que pensar também? Tu tem que coletar em áreas ripárias, né, áreas que essas briófitas fiquem uma parte do tempo sofrendo a inundação. Então, a gente está escolhendo essas populações e a gente coleta o suficiente para que a gente tenha 8 gramas de planta seca. Então, pensem, tem que ser muita briófita, né? Então, uma vez coletada, a gente retira o substrato, porque o nosso interesse não é o solo, então a gente não está avaliando, então tira todo, lava muito, para que saia todo aquele solo, né? E daí a gente seca, né? Não pode atingir uma temperatura maior do que 40 graus. Depois que ela está totalmente seca, a gente prepara a farinha, e eu já estou mandando como farinha para o Joaquim, né? Então, esse primeiro lote, porque facilita e diminui o tempo dele lá para o trabalho dele. Então, ele fica realmente só com esse trabalho químico. Eu acho que a Jussara falou que ela tem lá o auxílio também de
de um laboratório de química, né? Então, assim, eu quero conhecer, né, esse protocolo, mas, assim, não sei se eu quero ir para o laboratório fazer, é outra coisa, assim. Então, um protocolo de coleta, secagem e farinha é esse, né? E depois um outro que vai ser construído pelo Joaquim, né? Então, a gente já deveria tê-lo, né? Mas, com a pandemia, as coisas estão paradas. Então, o laboratório está parado, né? Então, a gente não sabe como que vai ficar. Eu consegui fazer uma única coleta, eu iria de novo na região, eu fiz essa coleta próxima a Manicoré, então seria próximo a Novo Aripuanã e próximo a Borba, mas infelizmente a gente não pode viajar aqui para os interiores, menos ainda, porque está tudo fechado, então a gente não sabe como vai ficar nessa. Tem uma outra pergunta aqui da Maria Pires, que ela fala o seguinte: se você acha que futuramente poderemos usar as briófitas como biorremediadores em larga escala? Então, era o que a gente estava conversando. Briófitas, elas são bem difíceis de cultivar, tu sabe, né? Usando assim, é uma planta que ela é muito fácil na natureza, né? Parece muito fácil, mas em larga escala tem alguns estudos, mas não tem muito sucesso. Então, a gente precisaria fazer a Jussara, né, falou que tem alguém que tu disse que está trabalhando, né, com cultivo, então eu acho que a gente precisaria de apoio, né, de pessoas que estejam estudando e testar nessas espécies. Então, vocês vejam que é um longo caminho, a gente precisa definir as espécies que têm essa propriedade de bioacumular, principalmente mercúrio, né, eu acho que mercúrio, chumbo, essas coisas que ficam em lagos, né, pilha que é jogada, essas coisas, né. Então, uma vez selecionadas essas espécies, criar os protocolos de como é que se fala? De propagação, né? De cultivo em grande escala. Porque, inclusive, eu sei que tiveram vários testes com esfagno devido a ele ser muito usado, né? Na parte de ornamentação, floricultura, e não tiveram muito sucesso. Então, esse é um caminho que eu acho que vai ser um caminho para a gente bem penoso. Eu não sei assim. Oi, Martinha. Oi. Carla falando. Oi, Carla. Então, eu trabalhei com cultivo no meu doutorado. E um dos capítulos foi estabelecer algumas espécies de briófitas para serem cultivadas in vitro. E vai sair um artigo, né? Foi aceito, mas ainda não saiu, com uma metodologia, ou seja, com protocolo de estabelecimento. Então, pode ser que vocês consigam utilizar nessas espécies aí que têm potencial de bioindicação. E eu também trabalhei com cultivo em larga escala. Na verdade, não larga escala, mas em escala. E o máximo que eu consegui foi, sei lá, nem 1 grama. Então, realmente é muito difícil, né? Não é muito fácil, mas é possível sim. E eu também trabalhei com cultivo ex vitro, em casa de vegetação. Então, isso é uma coisa interessante. E como é que foi, Carla? Tu teve... Então, eu consegui estabelecer, se eu não me engano, 10 espécies ex vitro em casa de vegetação, com substratos, solo, bioplante, areia, e o que a gente conseguiu foram poucas espécies chegar até a fase adulta, ou seja, uma só chegou até a fase adulta com o desenvolvimento de esporos, né, de esporófito. Então, também não é muito fácil, mas é possível, porque depende muito da espécie, do tipo de substrato, temperatura, hidratação, vários fatores. Nossa, eu estou bem curiosa pelo teu artigo. E também eu já, assim, para saber quais espécies, né, de repente se tem algumas... mas, assim, uma questão também é a propagação assexuada, né? Mas daí a gente tem que entender até que ponto essas espécies elas vão resistir, né? É bem complexo, né? Então, as plantas que eu trabalhei foram todas assexuadas. Foi a partir da própria planta. Não foi de esporófito, de esporos, né? Como é costume usar. Ah, interessante. Tá. Então, tá prestes a sair aí, assim que sair eu mando para você.
Por favor, eu estou curiosa, vai me ajudar muito. E eu vou entrar em contato contigo, depois eu quero teu e-mail. Se tu pegou meu e-mail por aí, acho que tu recebeu. Eu posso pegar com os bandos depois. Por favor. E daí tu entra em contato, porque a gente pode fazer um trabalho em parceria aqui, né? Com as espécies daqui. Acho que seria bem interessante, né? Claro que sim. Posso até dar algumas dicas, se a gente não puder, né, sei lá, interagir, mas a gente pode... Tem uma casa de vegetação e, de repente, pode tentar começar alguma coisa já, né? Claro. Tá bom. Muito obrigada, Carla. Obrigada mesmo pela participação. Olha aí, meninas trocando figurinhas. Martinha, tem muita gente elogiando, agradecendo pelo conhecimento que estão adquirindo agora e também parabenizando você por a iniciativa desse trabalho, que eu imagino que não é fácil, ainda mais quando a gente mexe com algumas vertentes bem complicadas, né? Os garimpeiros, os Yanomamis, mas estão parabenizando você pela ideia do trabalho. Eu também faço minhas palavras das pessoas, eu parabenizo você pela ideia, achei genial. Eu acho que vai sair daí bastante coisas interessantíssimas, né? Estamos todos aí já ansiosos para que tudo dê certo, tá? Algumas pessoas pediram para depois você passar o link de revista, artigos que você usou, alguma coisa assim, livros. Eu tenho uma lista, depois eu posso passar uma lista de artigos. E aí eles estão deixando os e-mails aqui, tudo direitinho, e eu posso enviar para eles novamente. Tá? Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Gostaria de se pronunciar? Senão a gente pode encerrar por aqui. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta. Tem o Leonardo levantando o dedinho lá, não sei se ele quer falar no cantinho. Leonardo Alves. Tá lá no... ele tá aqui. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Boa noite. Sim. Tá me ouvindo? É porque você falou sobre a questão da coleta das briófitas, e daí eu fiquei aqui um pouco me perguntando, me questionando, um pouco reflexivo, em relação à quantidade de briófitas que você tem que coletar, né, para mandar. E logo em seguida você falou sobre a questão de cultivo, né, que é demorado, é um processo demorado para cultivo delas. Daí eu fiquei me perguntando se talvez não há um prejuízo, né, nesse tipo de coleta, para renovação dessas briófitas no hábitat delas. Eu fiquei com essa dúvida. Então, isso é uma questão que, a priori, assim, quando eu comecei o trabalho, eu discuti muito com o Joaquim, assim, porque ele me disse, Martinha, eu preciso de 8 gramas. Eu, meu Deus do céu, Joaquim, porque a gente sabe o que significa 8 gramas em briófitas, né? Então, assim, felizmente, né, nessas que eu encontrei ripárias na área do Madeira, elas estavam com a população grande, né? Então, assim, lógico que vai ter um prejuízo, porque houve uma invasão, realmente. Eu não sei, por serem briófitas que ficam parte do tempo ripárias, ou seja, inundadas, eu não encontrei elas com esporófito, então eu acredito que elas também têm uma propagação muito assexuada por conta da inundação, né? Então não tem tempo hábil, né, para essa reprodução sexuada. Então, assim, realmente é um outro estudo que eu acho que teve um estudo interessante que os Charles e a Catinha, que ela está na reunião, fizeram sobre populações e capacidade de regeneração dessas populações, né, metapopulações. Então, acho que se a gente tivesse, obviamente, né, mais alguém, seria interessante a gente também fazer um estudo sobre isso. Nós vamos fazer uma coleta, né, desse local, e a gente vai tentar ver, né, quais as briófitas que acumulam metais. Depois disso, a gente só vai recoletar para esse estudo aquelas que forem de nosso interesse. Mas mesmo assim, nós vamos estar causando, sim, um dano à população, e eu não sei te dizer como essa população se comportaria para se recuperar. Esse é um outro estudo ecológico bastante. Então, vocês veem que aqui, só pensando, a gente já tem inúmeros estudos relacionados.
Então, é aquela história, né? A gente está pensando em remediar a ação do mercúrio utilizando uma planta e talvez a gente esteja provocando um problema, né, na população dessas plantas. Então, tem várias coisas para a gente pensar aqui. Muito, muito interessante o teu questionamento. Então, se tu tiver alguma ideia, por isso, né, o interessante era depois a gente poder criar em larga escala, mas daí é outro assunto, que a gente não sabe se é possível, como é que vai ser. Agora eu vou estudar o artigo da Carla, né, e tem alguns experimentos que o Chao já fez, então tentar, depois que eu souber quem são essas espécies, eu quero começar essa nova fase, né, de protocolos para poder dar propagação delas, né, em vivo mesmo, na natureza. Mas essa tua questão, ecologicamente falando, ela é pertinente, né? Então... É uma questão complicada, né? Eu vou ter, depois se eu deixo teu e-mail, eu posso até ter passado um artigo que é do Zartman e Kangani, que eles fizeram esse estudo em epífilas, né? Quando tu tira, né, partes da população, como que essa população se regenera. Então, dá para a gente ter um entendimento, mas na natureza é muito difícil saber como vai ser o comportamento, né? Pode ser que tu tenha uma regeneração completa em pouquíssimo tempo. Se eu tive essa experiência da regeneração delas num estudo que eu fiz com populações para fazer o acompanhamento da fenologia delas, retirando populações mensalmente, e quando eu voltava eu não encontrava mais naquelas populações onde eu tinha retirado. Isso com populações de Caliperácea, né? Todas na margem de uma cachoeira, eram 10 populações. Tem até um artigo, depois se tu quiser, Então, eu sei que essas espécies, elas conseguiam colonizar rapidamente aquele local onde eu tinha retirado, né? Mas eu não sei como se comportam essas que a gente... Mas nesse caso das briófitas em específico, elas conseguem se regenerar facilmente? Qualquer tipo de espécie? Então, Leonardo, só desliga seu fone, Leonardo, please. Aí depois você pode ligar de novo, que tá dando um pouco de interferência. Tá. Então, alguns estudos, né, mostram que sim, né, que é possível, né, mas nem todas. Então, é isso que eu tô até falando. A gente precisa conhecer a ecologia de cada uma delas, né? A biologia reprodutiva, a ecologia, né? Então, para cada caso é um caso. Então, na natureza, essa complexidade, ela é... Então, esse estudo que eles fizeram, eu acho que foi... Não me lembro a espécie agora. Mas, assim, se tem alguém que acho que até a Catinha estava por aí, se ela puder responder, mas realmente cada caso é um caso. Eu não sei como cada espécie vai se comportar a essa. Eu, particularmente, mesmo quando eu vou coletar briófitas, né, para taxonomia, eu tenho esse cuidado. Eu não gosto de coletar uma quantidade. Tem gente que vai lá e tu pega tudo, né? Vou pegar tudo. Eu não gosto, eu sinto uma culpa, né? Então, assim, mas nesse caso, nesse caso desse estudo, é porque eu preciso dessa quantidade, né? Então, dessas 8 gramas. Então, a gente pensando em briófitas, sim, muita briófita. É um dano àquela população. Oi? Só para ajudar a responder essa pergunta... Oi, obrigada, Cara. Eu estou orientando uma aluna de graduação e ela quer estudar uma espécie que é muito utilizada em horticultura, que é vendida, inclusive, em casas de floricultura, né, em floricultura. E aí a gente conseguiu achar um trabalho, que é uma tese, em que a aluna, né, a pesquisadora, fez um trabalho em São Paulo, que é uma mata, e lá eles coletam sacas e sacas de plantas, né, são de briófitas, tem sphagnum, tem cirropodon, né, que é uma caliperácea, tem outras espécies que são muito utilizadas. Então, eles fazem essa coleta, o extrativismo, né, controlado, tipo, 2 vezes ao ano. Então, a época, né, o período do ano influencia, o local, o tipo de espécie, mas isso é usado muito. No Cerrado, a gente tem
tem dados de que é diferente, porque elas são menores, são plantas normalmente menores. Mas, só para complementar, elas realmente são muito diferentes, né? Ecologia, tamanho, tipo e localização. Então, cada caso é muito específico, né, Carla? Tu tem que... É um estudo para cada caso. Então, isso é um problema que a gente vai enfrentar também, né? Então, na pesquisa é isso, a gente tem uma gama tu pensa, vou beneficiar isso, mas, por outro lado, eu estou causando, então é muito... São várias coisas que a gente vai ter que pensar ao longo, né, do desenvolvimento do projeto, né? Então, a gente aceita ideias, sugestões, mas, Carla, assim, a questão de poder, né, fazer a propagação delas, então seria para a gente uma forma de conseguir sanar isso, né, devolver elas para a natureza, né? E causar menos impacto. Então, assim, né. Alguém mais, gente? Tem alguma pergunta? Acho que não, né? Martinha, primeiramente, eu queria dizer que eu amei sua camiseta. Miodinha. E agradecer pela linda apresentação, gostei bastante. Vocês podem ver que existe, então, uma inúmera áreas aí que vocês podem vir a trabalhar, né? Integrando aí os grupos de pesquisas, inclusive a questão social, né? Você pode vir fazer questionários, fazer entrevista com os garimpeiros, não sei, com as pessoas que trabalham para ver até onde vai. Exatamente. E publicar isso, porque é interessante também saber a situação social deles. Então, fica aí a dica para os alunos aí que estão sem projeto, sem trabalho, não sabem para onde ir. Tem inúmeras coisas para fazer aí nesse projeto da Martinha. Ela tem um projeto guarda-chuva, né? Um projeto maior que dentro dele pode estabelecer outros mini projetos, tá? Certeza. Então, parabéns, gostei bastante, né? E qualquer coisa, eu vou te convidar para outras lives aí futuramente. Gente, eu agradeço muitíssimo, Wandinha. É sempre bom falar do trabalho da gente e da Amazônia. Duas coisas que, para mim, assim, são... Tu sabe, né? Então, assim, eu sou uma gaúcha com coração aqui na Amazônia e fazer esses trabalhos, assim, desenvolver isso hoje, como eu disse, não é mais um projeto de pesquisa. Para mim, é um projeto de vida, né? Então, acho que é isso, né? A gente está aqui para isso. E hoje, eu, nessa conversa, Carla, Jussara, Guriz, eu aprendi mais do que eu mostrei para vocês. Então, assim, como é bom, né, a gente poder aprender com os colegas e trocar ideia, Gurias que eu não conhecia, como a Carla, que tem um trabalho incrível, né? Estou agora ansiosa para ler o artigo dela e também deixar aqui que a gente precisa, como biólogos, de repente, ter um encontro maior, né, Wandinha? Eu vi isso aqui hoje, Sim, né? podemos ver, né? Podemos já, eu só estou confabulando aqui. Né? Formar grupos, né? Para desenvolver pesquisas, né? Porque apoio nunca é demais. Né? Isso. E Obrigada. A gente sabe o quanto que é difícil, ainda mais essa divulgação de trabalhos. Se não for em artigos e a gente ter acesso, é muito difícil a gente ficar sabendo o que os colegas estão fazendo, né? E talvez as lives, as apresentações, seja uma forma da gente conhecer o que os nossos amigos estão fazendo aí. Então, gente, esse tempo, né? Eu acho que tem, assim, tudo tem um sentido na vida, né? Eu sempre acho isso, sempre acho que tudo tem um sentido, as coisas não são soltas, né? Então, eu acho que esse tempo que a gente está em reflexão, né, serve para a gente poder trocar as ideias, conhecer pessoas, ler trabalhos de colegas que a gente não tem tempo, muitas vezes, no dia a dia, né? E tem coisas maravilhosas, né? Então, pensar nessa divulgação mais assim, né? Então, é isso. Jussara, prazer conversar contigo também, viu? Foi muito bom. Da mesma